Jesus e Deus são a mesma pessoa? Trindade existe? A origem das controvérsias. Todos sabem que os idiomas utilizados nos escritos são o hebraico, o aramaico e o grego. Porém, as pessoas não se importam com isso e há diversas religiões que se fundamentaram em traduções. Todavia, não há hermenêutica sem exegese e nem exegese sem os idiomas bíblicos. Sendo assim, não há verdadeira interpretação baseada em traduções. Se a hermenêutica e exegese não fossem necessárias, então não existiria tal estudo, bastariam as traduções. Sabemos que os textos hebreus sempre estiveram sob o domínio dos judeus e não há como terem sofrido influência politeísta nesses textos. Porém, não podemos dizer o mesmo do chamado Novo Testamento. As traduções do Novo Testamento são um manuscrito muito conhecido, chamado de textos receptos, ou seja, texto recebido, texto tradicional ou mesmo texto majoritário. Esse texto foi copiado e recopiado por diversas vezes pelos chamados pais da Igreja, melhor dizendo, papas padres da Igreja. O Textus Receptus data do século XII da Era Comum e é o mais recente de todos os textos. Com a descoberta do Codex Sinaiticus em 1859 e devido ser semelhante ao Codex Vaticanus, e por esses dois códex divergirem muito do Textus Receptus, surgiram, nos séculos XIX e XX, um novo conceito de se interpretar as escrituras do Novo Testamento. O Sinaiticus data do século IV da Era Comum e o Vaticanus é um pouco mais antigo. Esses textos são chamados de textos neutros ou textos críticos. Creio que estes são chamados de neutros devido não terem influência causadas por consecutivas cópias. Esses textos são muito mais antigos do que o Receptus, diferença de aproximadamente 800 anos. Há um outro texto chamado de Codex Ephraimi Rescriptus, que data do século V, mas algumas de suas páginas foram perdidas. Efraim Ciro apagou o texto originalmente escrito para escrever os seus sermões, inutilizando algumas folhas e por jogar fora outras folhas desse precioso texto. O Codex Sinaiticus é o único que contém o chamado Novo Testamento completo. Esses textos foram examinados por dois estudiosos, chamados Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort. Eles dedicaram 28 anos de suas vidas nas pesquisas desses textos e realizaram uma obra magnífica, levantando críticas sobre o texto majoritário e, em 1881, é publicada a obra O Novo Testamento no grego original. O texto grego de Westcott Hort veio a tornar-se a obra que mais tem influenciado a crítica textual moderna do Novo Testamento. Alexander Salter a considera a maior edição já publicada. Bruce Metzger chama-a de a mais notável edição crítica do Testamento grego já produzida pela erudição britânica. Kearsarge Lake diz que este trabalho é o fundamento de quase toda a crítica moderna. Kenyon afirma ser esta uma obra que tem feito época, no sentido literal da palavra, na história do cristicismo do Novo Testamento. Tem colorido tudo o que tem sido escrito sobre o assunto e suprido a base de todo o trabalho feito hoje neste campo. Com o que concorda Greenlee, afirmando que, com o trabalho desses autores, nós chegamos ao clímax deste terceiro período e que a influência de Westcott Hort sobre o trabalho subsequente na história do texto nunca foi igualada. O texto Receptus, que data do século XII da Era Comum em diante, possui 3.455 divergências quando comparado ao Codex Sinaiticus, que data do século IV da Era Comum. Muitos textos que são utilizados pelos trinitarianos e triunicistas não se acham nos textos mais antigos, mas são encontrados nos textos Receptus. Hoje em dia, as edições mais recentes das traduções já se baseiam nos textos críticos e de pouco em pouco estão excluindo o texto majoritário. Todavia, ainda há tendência nas traduções. Uma dentre essas traduções que se baseiam nos Sinaiticus é revista e atualizada. Não é perfeita,
assim como qualquer tradução, mas é a que pode te mostrar mais claramente as diferenças entre os textos críticos e o texto majoritário. Algumas controvérsias. No Receptus, Lucas 2,33, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Nos Sinaíticos, Lucas 2,33, e seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam a respeito dele. Revista e atualizada, Lucas 2,33. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que dele se diziam. Edição contemporânea, Lucas 2,33. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. No Receptus, tentam dizer que Yosef não é o pai legítimo de Yeshua. No Receptus, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Nos textos sinaíticos, 1 Timóteo 3,16. Indubitavelmente, grande é o mistério da piedade, o qual se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, apregoado entre os gentios, crido no mundo e tomado acima na glória. Revista e atualizada, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Edição contemporânea, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Onde foi parar o texto Deus se manifestou em carne? A Peshita concorda com os sinaíticos. Versão corrigida. Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versão atualizada, Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 11. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No Receptus, o texto diz que havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e continua: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. A modificação do texto quer que acreditemos que Jesus é o juiz eterno e que todo joelho se dobrará diante do Deus Jesus. Versão corrigida, Efésios 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, em tudo criou por meio de Jesus Cristo. Atualizada, Efésios 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. As traduções tendenciosas. Além do que já sabemos acerca dos manuscritos, ainda temos uma grande muralha para assaltar, que são as traduções tendenciosas, que já estão impregnadas na mente das pessoas. Um exemplo de tradução que podemos citar é Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, perfeição da divindade. Pleroma, perfeição. Vídeo verso 10. Colossenses 2, verso 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o princípio e potestade. Pepleromenoi, perfeitos. A palavra grega pepleromenoi é o verbo da mesma raiz de pleroma. O termo pleroma é o particípio do verbo,
enquanto plepleromenoi é a segunda pessoa do plural. Em hebraico, utilizamos a palavra shalem para se referir a estar completo, ser perfeito. Por isso dizemos emuná shelma, que é fé completa, perfeita. A palavra shalem descreve bem o sentido de pleroma, que é estar completo, ser perfeito. Por que traduzem o mesmo verbo por plenitude e logo após perfeitos? Porque se dissermos a plenitude da divindade, dá a entender que toda a essência de Deus habitava em Jesus. Quando o texto quer dizer que toda a perfeição de Deus habitava em Jesus, pois sabemos que Yeshua era o templo de Deus, como foi dito, derrubai este templo e em 3 dias eu tornarei a reedificá-lo. Isso falando do seu corpo. Ou seja, a perfeição de Deus, Shekhinah, estava em Yeshua, o templo. Como eu disse antes, pleroma é particípio, que na verdade se traduziria como cheio. Todavia, em português, ficaria estranha a frase. O verdadeiro sentido é de que Yeshua estava cheio de Deus, cheio de divindade. Isso confirma o texto que diz: e Deus não lhe dá o Espírito em medida. Traduzem tendenciosamente para se acreditar que Jesus é o próprio Deus. Outro texto é Filipenses 2, versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse mesmo texto no grego tem o verbo regesato, que significa liderar, comandar. Egesato é a conjunção na terceira pessoa do singular do verbo egeomai. Então, a tradução seria Filipenses 2, versículo 6. Aquele que existe em forma de Elohim não desejou aproveitar-se em comandar como Elohim. Por que omitiriam o verbo liderar, comandar? Então, liderar como Deus não é o mesmo que ser como Deus? Assim, o texto fica claro e de maneira alguma apoia qualquer afirmação de divindade. Algumas inclusões. Além do que já comentamos, ainda temos inclusões de textos. Algumas Bíblias de estudo hoje possuem comentários nos rodapés falando de inclusão de fragmentos de manuscritos ou mesmo de inclusões os quais não há nem mesmo em manuscrito algum. Bíblias como a Bíblia de Estudo de Genebra e a Bíblia de Jerusalém, entre outras, contam com comentários de rodapé que contêm tais comentários. Nessas Bíblias é comentado sobre os textos do Evangelho de João, do capítulo 7, 49 até 8:11, que fala sobre a tal mulher adúltera. É afirmado que esse texto trata-se de um fragmento que foi incluso no Evangelho de João. É afirmado que esse texto trata-se de um fragmento que foi incluso no Evangelho de João. Todavia, o mesmo não pertence a João e também não sabem quem foi o autor do mesmo. Além disso, quem conhece sobre as leis da Torá consegue perceber nitidamente aos erros contidos nesse texto. Um grande versículo para o apoio da Trindade, no qual não existem manuscritos, e nem mesmo das versões mais antigas da Vulgata, é o texto de 1 João 5,7. Esse texto, em 1 João 5,7, nem mesmo chega a ser um fragmento de manuscrito. Revista e corrigida, 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Westcott Hort, 1 João 5,7. Pois são 3 os que testemunham. Westcott Hort, 1 João 5,8. O Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam. Onde foi parar o texto que apoia a Trindade? O início da idolatria, Trindade e Triunidade. A Trindade no início da Igreja, arianismo, sabelismo e trinitarianismo. No princípio da chamada Igreja, já existiam pensamentos diferentes sobre a unicidade de Deus, que são o arianismo, o sabelismo e o trinitarianismo. O arianismo foi a doutrina de Arius de Alexandria, que acreditava em um único Deus e que Jesus fazia parte da sua criação, assim como o Espírito Santo. O sabelismo nasceu através de Sabélios, cuja interpretação era de que Jesus seria o próprio Deus. Sendo assim, o próprio Pai teria sido crucificado no madeiro. E a mais famosa de todas, a Trindade,
que foi estabelecida no Concílio de Nicéia no ano de 325 da Era Comum, o qual foi convocado por Constantino I a fim de unificar o cristianismo e torná-lo uma única religião e uma única doutrina. Nesse concílio foram taxados como hereges tanto ários como sabélios, e foi estabelecido o dogma da Trindade como verdade absoluta. O chamado Antigo Testamento e a Trindade, Triunidade. Antes de falarmos desses textos, teremos que estudar sobre a palavra Elohim e El, para fazermos a hermenêutica dos textos. A palavra Elohim e El. Os cristãos afirmam uma trindade ou triunidade devido à palavra Elohim estar no plural, portanto são deuses e não apenas Deus. A palavra Elohim, assim como a palavra El, vem de uma mesma raiz e se estende como poder, potestade, força, autoridade, etc. Os antigos que não conheciam a unicidade de Deus acreditavam que forças regiam as leis da natureza e chamavam a essas forças de Elohim. Mas na Torá, Deus esclarece essas forças são um, ou seja, apenas um ser único retém todas essas forças, que é o Todo-Poderoso, aquele que retém a todas as forças do universo. Os poderes, potestades, forças e autoridades pertencem a esse único ser. A justificativa de que o plural de Elohim se refere à Trindade é contraditória quando utiliza-se o termo El. Se Elohim refere-se a uma Trindade, então por que não está escrito Elim Shaddai em vez de El Shaddai? Não deveria a palavra El ficar no plural Elim, já que se trata de uma Trindade? O termo Elohim foi utilizado na Torá para se referir aos juízes de Israel. Isso não significa que são deuses, mas que são homens com poderes sobre os demais. Êxodo 21:6. Então seu Senhor o levará aos juízes, Elohim, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 22:8, na Torá, versículo 7. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, Elohim, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Êxodo 22:9, na Torá, versículo 8. Sobre todo um negócio fraudulento, sobre o boi, sobre o jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a casa de ambos será levada perante os juízes, Elohim. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. 1 Samuel 2:25. Pecando homem contra homem, os juízes, Elohim, o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Salmos 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, Elohim, e todos vós, filhos do Altíssimo. Nesse texto de Salmos, que utiliza a palavra Elohim para se referir aos juízes de Israel, foi traduzida por deuses. A tradução afirma que há outros deuses e que esses são filhos do Altíssimo. Se isso fosse verdade, a própria Escritura estaria afirmando que há outros deuses e que esses são filhos de Deus. A verdade é que não há a palavra Deus em hebraico, e por esse motivo traduzem Elohim por Deus, pois como Elohim é utilizado para o Criador e em grego o Criador é Theos, traduziram por Theos, que mais adiante chega a nós por Deus. Os trinitaristas e triunitaristas afirmam que Jesus é Deus, baseado na referência que Jesus faz a esse Salmo 82, versículo 6. O interessante é que eles não querem enxergar que Yeshua disse, Anaber Ehelá, que é, sou filho de Deus. O que Yeshua quer dizer com isso? O texto diz, quereis me apredejar, porque eu disse, Ani ben Elohim, sou filho de Deus. Pois se a Escritura chama os juízes de Elohim, que seria mais grave, e não somente filhos de Elohim, qual o problema em dizer, sou filho de Elohim? Onde é nesse texto que Jesus alude ser um Deus? Onde enxergam isso? Mas Jesus é Emmanuel,
Mas desde quando El significa Deus, ou desde quando os nomes com o termo El se referem à própria pessoa que os recebe? Avshalom significa pai da paz e era o filho de Davi. E quem é o pai da paz, senão Deus? E por isso Avshalom é um Deus? Eucana traduzem como Deus zeloso. E por acaso Eucana, pai de Samuel, era um Deus? Eliú ou Elihu traduzem como ele é Deus. Acaso Elihu, avô de Samuel, era um Deus? A verdade é que o termo Elohim é intraduzível em nosso idioma, e não só no nosso. Textos utilizados para se apoiar a Trindade no chamado Antigo Testamento. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está no plural, façamos, naase. Através desse texto, os trinitarianos afirmam que se trata da Trindade, mas é impossível afirmar que se trata de 3 pessoas, já que o plural é de 2 até n pessoas. Se eu disser no plural, façamos uma reunião, eu posso falar para milhões de pessoas e o verbo continua igual. Como afirmar que esse plural se trata de apenas 3 pessoas? É certo que a palavra estava com ele na formação do homem, mas isso não implica que a palavra seja um Deus ou um co-criador. Quem faz não é necessariamente o Criador, mas é Criador aquele que cria. Sabemos que Deus criou a tudo e formou a tudo através de sua palavra. Façamos não é criemos, pois um só é o Criador. Por intermédio da palavra, o Eterno formou os céus. O verbo naase, que é façamos, e não nivrá, que é criemos. Quem cria é o Eterno. Tudo o que existe foi formado através da palavra do Eterno, mas quem criou a tudo antes de ser formado foi o Eterno. Se você utiliza um instrumento para criar algo, o instrumento não será o criador desse algo. Por intermédio desse instrumento, você formou o que já em sua mente havia criado. Isso é nítido quando se lê a Torá em Bereshit, no ato da criação do homem. 3 verbos são usados no ato da criação do homem. Façamos, naase, criou, bará, e formou, litzor. Mas no que isso difere? O texto diz Elohim bará. O verbo é conjugado no singular, pois quem cria é apenas um. Não está escrito baru, que significa criaram, e sim bará, criou. Há um único criador. Quando é utilizado o verbo fazer, lassot, então é usado no plural do tempo futuro, naase, façamos, faremos. Pois tudo o que existe foi formado através da palavra do Eterno, mas isso não faz da palavra o Criador. Fazer algo que outro criou não te dá o título de Criador. Se eu disser façamos, significa que o que quero fazer ainda não foi feito, ou seja, foi criado, mas ainda não foi feito. Se dissermos façamos uma reunião, isso significa que a reunião ainda será feita. Então, se Deus convoca a palavra para fazer, não significa que a palavra criou aquilo que será feito. Há ainda o terceiro verbo que entra no texto sobre a criação do homem, que é o verbo litzor, formar. Esse terceiro verbo é o ato definitivo, é o momento no qual o homem é formado. O termo litzor dá um entendimento de manufatura, ou seja, é o momento de pôr a mão na massa. Como sabemos, o verbo é a ação de Yahweh, é aquele que por seu intermédio todas as coisas foram formadas. Versão corrigida, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O texto no grego para o verbo traduzido como criados é katertsai, formados, completados, ajustados. Então, os mundos, por intermédio da palavra de Deus, foram formados. Quem cria é o Criador, e há um só Criador, que é o Pai. Há um texto nas traduções baseadas nos receptos que tenta induzir as pessoas a crerem que Deus criou a tudo por intermédio da palavra, sendo que Deus não precisa de ninguém para criar. Efésios 3, versículo 9. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Yeshua,
Veja o que diz as traduções baseadas nos textos críticos. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Fica claro que Deus apenas é o Criador e não depende de ninguém para criar, mas, ainda que tenham tentado alterar o texto para um entendimento idólatra, ainda assim o texto estaria dizendo que Deus criou a tudo, ainda que usando um instrumento para tal. Ainda assim, isso não faria do instrumento um criador. Na criação do homem diz, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Deus já havia criado ao homem e à mulher. Por que então, após a criação do homem e da mulher, Deus os forma? Veja os versículos que seguem. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Deus já havia criado ao homem e à mulher, porém, após tê-los criado, os formou através de sua palavra, pois a palavra é a ação, o verbo. Por exemplo, Thomas Edison criou a lâmpada incandescente, mas, até hoje, ela é produzida. Alexander Graham Bell criou o telefone, mas não é necessariamente Alexander o fabricante do telefone. O mérito é do criador. Os feitores não são criadores, apesar de fabricar aquilo que alguém criou. João 5,19. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Outro texto muito utilizado é Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Da mesma maneira como em Gênesis 1:27, não se pode afirmar a Trindade. Também por esse texto não há como afirmar que são três pessoas. Deus não poderia estar falando com seus anjos? Será que os anjos, que são Elohim, seres poderosos, não poderiam confundir a língua dos homens? As aparições de Elohim e El no chamado Antigo Testamento. A Moisés, Êxodo 3:2. Apareceu-lhe o anjo do Eterno em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Êxodo 3:6. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Elohim. O texto diz claramente: o mensageiro do Eterno apareceu a Moisés no meio da sarça. É esse anjo um Deus? Assim como os juízes, os anjos também são chamados de Elohim, pois são seres poderosos. Revista e atualizada. Salmo 8, versículo 5. Contudo, pouco abaixo de Deus, Elohim, o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Vejam que o uso do termo Elohim nesse texto é traduzido como sendo Deus. O escritor de Aos Hebreus, na mesma tradução, cita esse texto. Hebreus 2:7. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, Elohim, de glória e de honra o coroaste. O escritor de Aos Hebreus, conhecendo o significado do termo Elohim, traduz o texto como sendo anjos. Portanto, em Êxodo, não foi Deus quem apareceu a Moisés, mas um anjo. Mas o mensageiro utiliza a primeira pessoa do singular para falar a Moisés. Os profetas que anunciaram a palavra do Eterno também utilizaram a primeira pessoa do singular. Isso não indica que eles eram o Eterno. Da mesma maneira que esse mensageiro fala a Moisés utilizando a primeira pessoa, como se fosse o próprio Eterno falando. A Abraão, Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Eterno nos carnavais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Os trinitarianos triunicistas também utilizam esse texto. Afirmam que os três homens, Anashim, que aparecem a Abraão são a Trindade, e outros dizem que apenas um deles é o próprio Deus. O problema é que o texto utiliza a palavra Adonai. Mas o que é Adonai? O hebraico bíblico é como o árabe que possui contrações. Hoje em dia diríamos Adonim Sheli, meus senhores, assim como usamos hoje para nos dirigirmos a alguém com o termo Adoni, meu senhor, que é normalmente usado em Israel. A palavra Adonai é a contração de Adon mais Ai, Adon, senhor, mais Ai,
O a define o plural de Adon e o i é o pronome possessivo da primeira pessoa no singular. Exemplo: Ain igual a olho, Einai, meus olhos, Regel igual a pé, Haglai igual a meus pés. Mas então, Adonai pode ser usado para afirmar a Trindade? Não, pois assim como a palavra Elohai não é entendida como meus deuses e sim como meu Deus, lembrando o que diz o Shema, Elohecha Echad, que encerra a todos os poderes e senhoris a um único ser. O texto chama aquele três de homens, Anashim, e no capítulo seguinte o texto chama a esses homens de anjos, mensageiros. Mas esses anjos que foram até Ló eram apenas dois entre os três, então um deles pode ser o próprio Eterno, certo? Errado, pois quando os três homens aparecem a Abraão, o texto diz que Abraão prostrou-se diante deles. Vaishitar, esse mesmo verbo foi traduzido como adorar, no texto em que um anjo aparece a Josué, só que aqui eles traduzem inclinou-se ou prostrou-se. Veremos isso mais adiante. Mas se Abraão se prostrou diante deles, é sinal de adoração? Não. E por que não? Porque quando alguém se prostra no sentido de adoração, o verbo assume a forma de vaishtahave, e a forma vaishtayahu é traduzida até para os reis em sinal de respeito e não de adoração. Portanto, Abraão não se prostra em adoração a nenhum desses seres, mas sim em sinal de respeito e não de adoração. A Jacó, Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Gênesis 32, 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois ali viu a Elohim, face a face. O texto diz que um homem, Ish, lutou com Jacó, e não prevalecia contra ele. Imagine o Deus Supremo lutar com um homem e não prevalecer. Pelo texto, está claro que Jacó lutou com um anjo, ele, e novamente o termo Elohim é entendido como Deus. Como eu disse, o escritor de Hebreus traduz Elohim como anjos, pois sabia o que significa Elohim. Pelo contexto, nós sabemos que esse não era Deus, mas sim um anjo. A Manoá, Juízes 13, 21. E nunca mais apareceu o anjo do Eterno a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Eterno. Juízes 13, 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto os temos visto a Deus. O mesmo caso dos outros. O texto diz que era um anjo, ou seja, um Elohim. Traduziram Elohim por Deus, mas é o anjo, Deus. Mas, como diz, se a Escritura chama de deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, então são deuses? Claro que não, pois a Escritura os chama de Elohim e não deuses, com o próprio escritor de Hebreus que traduz Elohim por anjos. Um anjo aparece a Josué, Josué 5,14, e disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Um anjo recebendo adoração? E Josué iria adorar a um anjo? Seria esse anjo o próprio Deus? Há cristãos que dizem ser Jesus. Será? Não, ele não é nem Deus e nem Yeshua. E também não recebeu adoração alguma, e assim como Yeshua, pois Yeshua também não aceitava adoração. Essa tradução é idólatra, assim como o resto dela. A palavra traduzida como prostrou é o verbo vaipou, e caiu, e o verbo traduzido como adorou é o verbo vaishitashu, e prostrou, e caiu com seu rosto em terra e prostrou-se. É o mesmo caso do texto de Abraão, quando lhe apareceu os três homens. Novamente vemos o verbo vaishitarro, que é traduzido como e inclinou-se, pois prostrar em sinal de adoração é vaishitavé. Por que em Gênesis 18:2 traduziram o verbo vaishitarro como inclinou-se e agora traduziram como adorou? Infelizmente, não temos essa diferença no grego, mas mesmo que o verbo proskineu
também signifique ajoelhar-se e prostrar-se, traduzem como adorar. Ainda que Yeshua tenha dito que só buscava a glória daquele que o enviou, insistem em idolatrá-lo. João 7,18. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Além de tudo isso, no texto hebraico, em Josué 5,14, o texto diz: Ma Adonir medaber elavidô, o que meu senhor fala ao servo dele. Para quem não conhece o hebraico, a frase, mesmo traduzida, parece não esclarecer a nada. Mas o que diz no texto hebraico? O SM mais pronome possessivo Adoni é utilizado normalmente para qualquer pessoa. O termo já esclarece que não se trata de Adonai, que é o termo utilizado para Deus. Ma Adoni medaber, o que meu senhor, com S minúsculo, pois utiliza Adoni, fala, El avidou, ao servo dele, Deus. Se Josué estivesse referindo ao anjo, ele diria Aviderra, que é teu servo, mas ele utiliza Avidô, que é o servo de um terceiro. Josué não diz ser servo do anjo, senão utilizaria Aviderra em vez de Avidô. Alguém viu literalmente a Deus? Todos os casos de aparições de El ou Elohim, citados antes, afirmam que alguém viu a Deus. Yohanan, sabendo disso, diz claramente em sua epístola. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. João está errado? Se por inspiração divina ele diz que ninguém jamais viu a Deus, ele estava errado? Ou mesmo Yeshua estava errado? A Escritura não se contradiz. Quem vê a mim, vê ao Pai, mas ninguém viu a Deus. Nós vemos a Deus por intermédio, pois as próprias obras de Yeshua manifestavam a um Deus invisível. Yeshua diz, se não creem em mim, creiam nas obras que faço, pois suas obras testificavam que era enviado de Deus. Vemos a Deus através da própria criação. Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Salmo 19,1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Como diz, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, e nisso vemos a Deus. Hermenêutica cristã. Os teólogos cristãos afirmam que não se pode utilizar um versículo isolado em um estudo de hermenêutica. Inclusive, utilizam um chavão que diz: texto sem contexto é pretexto. É curioso como a teologia cristã, mesmo dizendo tal coisa, comete esse erro e não percebe. Segundo a teologia cristã, Yeshua é literalmente um com o Pai. O versículo utilizado é esse, João 10,30. Eu e o Pai somos um. É interessante como apenas um único versículo já é o bastante para afirmarem um conceito. Esse versículo já é o suficiente para se afirmar que Yeshua é literalmente um com o Pai. Mas e os demais textos não devem ser considerados? João 17,11. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17,21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17,22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Por que o contexto não é considerado? Os apóstolos são feitos deuses para serem feitos um com o Pai? Está escrito, deixará o homem seus pais e unir-se-á com sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deve-se entender que o homem e a mulher são literalmente uma carne? Por que então que Yeshua e o Pai são literalmente um e negam os demais textos onde os discípulos são feitos um com Deus e o homem e a mulher feitos um só em carne? Textos isolados sem contexto, isso sim é pretexto. Yeshua era um com o Pai, ou era o próprio Pai? Não sei, é tão confuso que nem os que afirmam sabem. João 14,11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. João 17,21. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Quantos deuses, até os apóstolos, estavam no Pai.
Yeshua faz o que quer ou faz a vontade daquele que o enviou? Yeshua, como sendo o próprio Deus, faz diretamente o que ele mesmo desejou fazer, certo? João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Yeshua não pode de si mesmo fazer nada? E João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 7,16. Yeshua lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Mas ele não é o mesmo Deus? João 7,28. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas se ele é o Deus, como pode não ter vindo de si próprio? João 8,26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas Yeshua precisava ouvir algo do Pai, se ele mesmo é o próprio Pai? João 8,29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas o Pai está com ele ou ele é o próprio Pai? Não são um? Pode alguém se deixar, pois está escrito: O Pai não me tem deixado só? Mas por que o Pai não o deixa? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 12,49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer. Mas Yeshua foi mandado sobre o que havia de dizer? Yeshua é igual a Deus? João 14,28. Se me amasseis, certamente exultereis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Yeshua foi ungido pelo Pai, foi enviado pelo Pai, é menor do que o Pai, e ainda assim é igual ao Pai? Lucas 3,22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. É interessante alguém nascer Deus e sem o Espírito de Deus, e só ser batizado e só receber o Espírito de Deus após o batismo de João, o batizador. Se Yeshua é o próprio Deus, como pode receber o Espírito de Deus só depois do batismo? Sendo Deus, não era para ter o seu Espírito de Deus? Lembremos também da tradução tendenciosa de Filipenses 2,6, que tentam fazer de Yeshua a Deus. Yeshua é conhecedor de tudo? Bem, os cristãos dizem que Yeshua é 100% homem e 100% Deus. Se ele é 100% Deus enquanto homem, então não deveria ser limitado a nada. Como poderia não saber daquele dia e hora sendo 100% Deus? Marcos 13,32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas a desculpa é de que ele estava como um servo, então se sujeitou à sua posição. E a dúvida é: então ele sabia, mas não quis falar por estar se humilhando como um servo, ou ele verdadeiramente não sabia? Pois se ele é 100% Deus, então ele sabia sim, só que mentiu em dizer que não sabia, ou será que ele realmente não sabia porque era limitado e não é 100% Deus? Já que a desculpa é porque estava em posição de servo, então creio que após a sua morte e ressurreição, ele já deveria saber de tudo. Mas e quanto ao texto? Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. O texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Mesmo depois de ser feito novamente um Deus, ele tem que receber de Deus a revelação? Estranho. Os cristãos afirmam que Yeshua sabe de tudo, ou seja, que é onisciente, baseados no texto. João 21,17. Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Mas tudo o quê? Será que o texto citado é suficiente para afirmar a onisciência? Sabe tudo, menos isso. Marcos 13,32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Yeshua estava mentindo ou ele realmente não sabe o dia e a hora? Alguém pode discordar do que Yeshua disse? Mas se é suficiente a frase "sabes tudo" para afirmar uma onisciência, então os discípulos eram deuses oniscientes, como diz 1 João 2,20, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo.
e sabeis tudo. Os cristãos utilizam o versículo abaixo para dizer que Yeshua é o Deus bendito. Romanos 9:5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo, Deus bendito eternamente. Amém. E o que diz realmente o texto grego? A tradução diz, Romano 9:5, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto, e as promessas. Romanos 9:6, de quem são os patriarcas, e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. O sujeito da frase é israelitas. O texto é claro e fala sobre tudo que pertence aos israelitas: adoção, glória, pactos, promulgação da lei, culto, promessas, patriarcas, o Messias e também Yahweh, o Deus de Israel. Mas as traduções cristãs traduzem tendenciosamente para parecer que o Messias é o Deus bendito. A ressurreição de Yeshua. Creio eu que Yeshua, como um Deus, não precisa de ninguém para o ressuscitar, pois ele ressuscita a si próprio. Mas o que diz as Escrituras? Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10:9. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Pedro 1:21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem é Deus? Há mais de um Deus? Os cristãos seguem ao que Yeshua disse? Creem que apenas o Pai é Deus e não há outro além dele? João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os apóstolos criam em um só Deus, mas o Filho e o Espírito também são deuses. Os três são um único Deus. Será mesmo? Quem os apóstolos diziam ser o único Deus? 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós. A confissão da vida eterna pelos apóstolos é: para nós há um só Deus, o Pai. Por que os cristãos não querem seguir ao que Yeshua e os apóstolos ensinam? 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, é do Senhor Jesus Cristo. Fazem questão de frisar em Deus, o Pai. Assim, não posso me esquecer. Os cristãos costumam dizer que só Deus é o Senhor. Então, se há apenas um Senhor, certo é que esse Senhor só pode ser Deus. Por ignorância ou por falta de atenção, os cristãos não percebem que o termo Senhor, traduzido nas Escrituras, é utilizado no lugar do tetragrama YHWH. Então, os textos que dizem Deuteronômio 4:39, só o Senhor, em maiúscula, é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. 1 Reis 18:39, só o Senhor, em maiúscula, é Deus, só o Senhor, em maiúscula, é Deus. Na verdade estão dizendo, só YHWH é Deus. O verbo é Deus. Um dos versículos chaves para dizer que Yeshua é um Deus é o de 1 João, versículo 1. Mas o interessante é como o versículo é traduzido tendenciosamente para parecer que o verbo é outro Deus. No grego está escrito, em axé em rologos, kai rologos em pros ton teon kai, theos em rologos. No princípio era o verbo, e o verbo era para Deus, e Deus era o verbo. Há uma grande diferença entre o verbo era Deus e Deus era o verbo, mas não vejo nada de diferente. Pode ser para quem tem a mente já voltada à tendenciosidade da tradução, realmente não enxerga a diferença. Se eu disser que o verbo era Deus, dá a entender um outro Deus além do eterno. Mas quando eu digo
Deus era o Verbo. Isso dá a entender o que todos os outros textos já dizem, que Deus era Yeshua, que é diferente de Yeshua era Deus. Deus era Moisés, Deus era Elias, Deus era Davi. Através de todos os profetas, Deus se manifestou, e se manifestou através de seu filho Yeshua. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Messias não estava reconciliando consigo o mundo, mas Deus estava no Messias reconciliando consigo o mundo, por intermédio de um Messias. Por isso, Yeshua é o único intermediador entre Deus, o Pai, e os homens. Os teólogos discordam desse conceito e dizem que o texto deve ser entendido e o verbo era Deus. Isso devido ao artigo rho estar diante do logos. Então, rho logos se torna o sujeito da oração. Mas qual é o problema? Segundo o que eles mesmos dizem, a tradução deles está errada, pois está escrito em arché em rho logos, que deveria ser o verbo era, estava no princípio. Então ficaria, o verbo era o princípio, e o verbo era para Deus, e o verbo era Deus. Fica estranho, não? O verbo estim significa ser, estar, e em é o passado, e significa era, estava. É interessante que o verbo ser, estar está no passado, então o que era já não é mais. Se o verbo era Deus, então agora já não é, visto que o verbo no presente é estim. Deus não deixa de ser Deus, Deus é Deus. Bem, é tanta confusão que quanto mais tentam se explicar, mais se complicam. Ou será que ele era um Deus e se fez 100% homem e não ficou nem com 1% de sua divindade, e por isso se diz que era Deus? E já pensou por vossas mentes de que a palavra Theos, que o escritor utiliza, na verdade se refere ao conceito de Elohim no hebraico? Mas é claro que não aceitariam tal suposição, pois preferem se enrolar a crer que não há trindade. Yeshua é Deus ou Yeshua tem um Deus? O que pensar? Yeshua era o próprio Deus e o próprio Pai ou tinha um Deus e Pai? Bem, talvez venham novamente com a desculpa de que Yeshua só tinha um Deus quando estava em forma humana, como estando ele como servo obediente. Mas o Deus dos cristãos também tem um Deus? João 20,17. E diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meu Deus e vosso Deus. Apocalipse 13:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. 4 vezes vemos em Apocalipse Yeshua dizer, meu Deus. Segundo ele mesmo, a vida eterna é crer que o Pai é o único Deus, e também segundo os apóstolos, todavia para nós há um só Deus, o Pai. O Deus de Yeshua e Pai de Yeshua. Romanos 15:6. Para que concordes a uma boca, glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 11:31. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Colossenses 1:3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Os atributos de um Deus. O mar e o vento lhe obedecem. Mateus 8:27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É um Deus, pois o mar e o vento lhe obedecem. Diz a Torá que quando Moisés tocou nas águas do Yam Suf, um grande vento oriental soprou por toda aquela noite, e as águas se fenderam, e Israel passou a pés enxutos. Quem é esse Moisés, que o mar vermelho e o vento lhe obedecem? Um Deus? 2 Reis 2:8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. 2 Reis 2:14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o eterno Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Elias e Eliseu, quem são esses que as águas lhe obedecem? Só Deus perdoa pecados. O interessante é que os cristãos acreditam no que os fariseus e escribas diziam.
Os fariseus diziam que Yeshua quebrou ao sábado, e os cristãos acreditam nos fariseus, mas não acreditam nas escrituras e apregoam o fermento dos fariseus, não percebendo que são discípulos dos hipócritas. Um Messias que transgride os mandamentos não é Messias. Então assim dão um aval para dizer que realmente Jesus não é o Messias. A vida é maior do que o mandamento de Shabat. Por isso os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, soldados, etc. trabalham no sábado e são livres de culpa. O Talmud atesta que uma pessoa que não tem o que comer no Shabat pode colher algo para comer, só não pode colher para armazenar. Onde diz na Torá que curar no sábado é transgressão, mas eles continuam dizendo que o Messias transgrediu contra o Eterno. Da mesma maneira, eles acreditam na mentira dos fariseus e escribas, dizendo que só o Eterno pode perdoar pecados. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7? Mateus 18, 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não posso então perdoar o pecado de meu irmão contra mim, pois só Deus perdoa os pecados. João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17, 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Mateus 6, 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Somos deuses porque perdoamos o pecado de um irmão? A afirmação de que Yeshua é um Deus. João 20, 28. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Acho que a vontade de idolatrar é tanta que não percebem que há um ponto de exclamação no final da frase. O sinal de exclamação representa espanto, admiração, surpresa, raiva, emoção forte, etc. A oração não é uma confissão de que Yeshua é um Deus, mas é uma oração que exprime a surpresa de Tomé por ver que realmente o que disseram era real. Mas os cristãos têm dificuldade de achar o sujeito da oração. Como vão perceber, então, os demais detalhes? 2 Reis 6,15. Ai, meu Senhor! Exclamação. Que faremos? A exclamação de Gehazi ao se espantar, estava confessando que Elias era seu senhor? A afirmação triunicista. Os triunicistas afirmam que Yeshua é o mesmo Yahweh, semelhante aos sabelianos, crucificam o próprio Pai na cruz no Gugelot e fazem-no nascer de uma mulher. Zacarias 12,14. Naquele dia diz o Eterno. Zacarias 12,10. E olharão para mim, a quem transpassaram. Afirmam que o Eterno é o próprio traspassado, apoiados nos versos anteriores ao verso 10. Mas a palavra do Eterno, assim como os profetas, utiliza a primeira pessoa igualmente. E quando a própria palavra expressa, olharão para mim, então acreditam que se tratam do próprio Eterno. Só que desconsideram o resto do versículo, pois a vontade de querer acreditar no triunicismo é maior do que o bom senso. Rejeitam a continuação do texto, que diz: E pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Agora, o mesmo verso 10 refere-se a uma terceira pessoa, pranteá-lo-ão sobre ele, chorarão por ele. Esse é o versículo-chave para se afirmar outro tipo de idolatria mais enrustida. Todavia, pisam em todo o resto das Escrituras por causa de um versículo. Os demais versículos são os mesmos que os trinitarianos utilizam, ou seja, insuficientes. O conceito de Errad e Yashid, unidade composta. Assim como em português, as palavras Errad e Yashid tanto podem ser unidades compostas como absolutas. Quando dizemos um povo ou único povo, estamos falando de um coletivo que é composto por diversos elementos. Não existe unidade composta ou absoluta sem um contexto dizendo que é ou não é absoluto ou composto. É incoerente dizer que se trata de unidade composta quando falamos de pessoa. As pessoas são singulares, pessoais, personais, individuais.
Quando falamos de pessoas, não estamos falando de coisas ou coletivos, mas de um ser individual. Há duas famosas frases que dizem: eu sou o que eu penso, e penso logo existo. Isso define o ser. Eterno é uma pessoa e não um coletivo ou um objeto composto. O homem não é formado por três seres. As pessoas não são formadas por três seres. Corpo, alma e espírito não são três seres. O que é o corpo, senão a carcaça que me cobre? E o que é o espírito, senão a força que me faz viver? Somos o que define bem a palavra grega psique. Está escrito, Eclesiastes 3:21. Quem sabe que o espírito do homem vai para cima e que o espírito dos animais vai para baixo da terra? Como pode alguém comparar corpo, alma e espírito com três individualidades, personalidades? A definição de pessoa, no dicionário da língua portuguesa, é pessoa, philos, cada ser humano considerado na sua individualidade física ou espiritual, portador de qualidades que se atribuem exclusivamente à espécie humana, quais sejam a racionalidade, a consciência de si, a capacidade de agir conforme fins determinados e o discernimento de valores. Cada ser humano considerado na sua individualidade física ou espiritual. Isso é pessoa. É muita ignorância alguém fazer tal comparação para afirmar uma trindade ou triunidade. Interpretação de Paulo sobre o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Disse o Eterno ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 27. Porque Deus todas as coisas sujestou debaixo de seus pés, de Yeshua. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele, o Pai, que lhe sujeitou todas as coisas. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Yeshua, se sujeitará àquele, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Assenta-te à minha mão direita até. Até indica um limite de tempo no espaço ou nas ações, porque convém que reine até. Reinará até que se cumpra o que foi dito. O mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, e depois de tudo cumprindo, Yeshua se sujeitará ao seu único Deus, o Pai. É difícil de acreditar em igualdade, é difícil acreditar em trindade. Conclusão. Conclui-se então que o trinitarianismo e o triunicismo baseiam-se em textos adulterados do textos receptos, hermenêutica de traduções tendenciosas, versículos inexistentes nos manuscritos, falta de coerência e coesão utilizando versículos isolados. Deus nunca prometeu que enviaria um Deus, não prometeu que ele mesmo viria. Yeshua nunca se disse Deus.